Black Torch parece, à primeira vista, mais um daqueles shonens em que o protagonista encontra uma criatura sobrenatural e ganha poderes, e começa a enfrentar monstros cada vez mais fortes. Só que existe um detalhe: o poder que vai salvar a vida do nosso protagonista, Jiro, também transforma a existência dele no inferno. Porque depois de morrer tentando proteger um gato, Jiro retorna à vida, dividindo o corpo com uma entidade milenar que reclama de absolutamente tudo. O mais curioso é que, no começo desse anime, o maior problema dessa dupla talvez nem seja enfrentar esses monstros, mas conseguir conviver um com o outro. Buenas, rapaziada! Tudo certo, minha gente? Se acheguem, puxa o banco, porque eu, o gaúcho Sadi, estou aqui para conversar com vocês sobre Black Torch, uma obra que pega a fórmula bastante conhecida dos shonens e transforma um simples encontro com um gato em uma baita confusão. Então já deixa aquele like de fundamento, se inscreve no canal e bora conversar. Porque antes mesmo de qualquer Mononoke aparecer, o anime já deixa bem claro que Jiro Azuna não é um guri comum. Ele consegue conversar com os animais. Não é aquela conversa de quem interpreta o latido do cachorro ou acha que entende o miado de um gato. Eles realmente conversam, assim como eu e você. Um entende perfeitamente o outro. E é justamente essa habilidade que coloca Jiro no caminho de um gato preto ferido. O instinto dele fala mais alto e ele decide ajudar o bichano. Só que esse gato não demonstra exatamente a gratidão que a gente esperaria. Muito pelo contrário. O nome desse bichano é Rago. E tchê, vou te falar. Se existe alguém capaz de reclamar de absolutamente qualquer coisa, é esse gato. Se tá quente, se tá calor, ele reclama. Se tá frio, ele vai importunar. Venta, o vento incomoda. Não venta, o ar tá parado. Aquela pedra tem que estar 2,5 cm mais para a esquerda. Tá errado. Ele reclama de tudo, tchê. Que essa rabugice começa a fazer mais sentido quando a gente descobre quem que esse Rago realmente é. Ele é uma entidade muito antiga conhecida como a Estrela da Destruição, que passou séculos observando o mundo diante dos próprios olhos. Depois de tanto tempo vendo a humanidade repetir os mesmos erros, talvez reclamar de tudo seja apenas uma consequência natural. E aqui eu preciso abrir um parênteses para falar da dublagem brasileira. Adrian Tachini transmite muito bem o jeito impulsivo e sincero do Jiro, enquanto Luiz Carlos Percy entrega um rago cheio de presença, arrogância e sarcasmo. Fala aí, galera, aqui é o Diro. Então quer dizer que o Sadi vai falar de mim no vídeo? Vê se capricha, hein? Pode encher minha bola. E do gato vagabundo Sarnento você não precisa falar muita coisa, não. Apesar de ele me dar uma baita de uma mãozinha. Um abraço pra todo mundo aí que segue o canal. Bueno, acho que o próprio Jiro resumiu bem a relação dele com o rago. Só que existe um detalhe que faz essa convivência ganhar uma escala completamente diferente. O rago pode ter até a aparência de um gato, mas ele está longe de ser apenas isso. Ele é um mononoke. E antes de seguir, vale a pena entender o peso desse termo, porque Black Torch não escolheu esse nome por acaso. A palavra Mononoke é formada por dois ideogramas japoneses. O primeiro é lido como mono e traz a ideia de coisa, ser, entidade. Já o nosso segundo ideograma é lido como ki, ligado ao estranho, misterioso, aquilo que foge à compreensão comum. Juntando os dois termos,
temos algo próximo à ideia de uma entidade sobrenatural. E é simplesmente esse detalhe muito interessante que nas obras que utilizam o folclore japonês. Mononoke não é simplesmente um nome colocado sobre uma criatura. É um termo que carrega todo o imaginário de espíritos e manifestações culturais. Black Torch utiliza essa ideia para construir um mundo onde os humanos convivem com essas criaturas, sem sequer imaginar o que existe ao redor deles. E Jiro descobre isso da pior maneira possível. Ao tentar proteger Rago e um outro Mononoke, ele acaba entrando numa luta completamente fora da sua realidade. E qual é o resultado disso? Ele tem seu peito perfurado. Sim, ele vai dessa para melhor. Ou seja, ele morre. Quando tudo indica que aquele é o fim do nosso protagonista, Rago toma uma decisão inesperada. Em vez de simplesmente deixar o garoto para trás, ele entrega o próprio corpo, a sua própria energia, para salvá-lo. A partir desse momento, os dois passam a dividir o mesmo corpo. Eu pego essa vida e concedo ela a você. E pensando bem, talvez esse seja o pior destino possível para essas duas criaturas. De um lado, um adolescente impulsivo, que se joga nos problemas sem pensar duas vezes. Do outro, uma entidade que já viveu milênios e provavelmente gostaria de passar mais alguns anos longe de qualquer ser humano e provavelmente dormindo. Só que esse encontro não foi uma mera coincidência. A vida de Jiro sempre esteve ligada aos Momonokes mais do que ele imaginava. O avô dele, que até então parecia um senhorzinho rabugento e que entendia um pouco de artes marciais, na realidade, ele já conhecia esse mundo. Ele fez parte do serviço secreto, o Burel, uma organização responsável por lidar com esses Mononokes. E outro detalhe muito curioso também é que a família do Jiro descende de shinobis. Sim, os ninjas! E ele sempre treinou desde criança. Assim como o Jiro consegue conversar com os animais, o avô dele também demonstra essa capacidade. Ao se comunicar com a sua antiga companheira, que já não se faz mais presente, uma cadela. Muito gente boa. O que foi, Nath? Para de ficar lendo esse jornal tranquilo assim, eu Jiro de novo. Que faz parte da família. Será que isso é mera coincidência? Ou será que essa é uma habilidade passada de geração em geração? A obra não responde, mas deixa essa possibilidade em aberto. E se existisse um mundo inteiro acontecendo escondido, surge um outro problema. Como então ninguém percebe essas batalhas? Afinal, não estamos falando de pequenos conflitos acontecendo longe da sociedade. E aqui tem um detalhe, feitos pelos Momonokes. Mas barreiras místicas, elas isolam determinadas áreas e impedem que as pessoas de fora percebam o que está acontecendo. Durante o ataque, envolvendo Jiro e Ichika, vemos exatamente essa ideia funcionando. Para quem está dentro, existe uma batalha acontecendo. Para quem está fora, o mundo segue normalmente. Depois que Jiro começa a dividir o corpo com Rago, o serviço secreto precisa decidir o que fazer com ele. Um humano fundido com um Momonoke extremamente poderoso poderia ser visto como uma ameaça. O caminho mais seguro provavelmente seria selar ele ou eliminar antes que esse problema aumentasse de tamanho. Mas em Black Torch é decidido fazer o oposto. Em vez de destruir aquele que eles consideravam um risco, o Burel decide transformar a situação em uma oportunidade. E assim que nasce a unidade especial Black Torch. A ideia é simples: utilizar o poder de um Momonoke para enfrentar outros Momonokes. É como pegar um ser para bater nesse outro ser. No papel, parece uma solução genial. O problema é que as pessoas escolhidas para fazer parte dessa equipe parecem terem sido selecionadas a dedo, justamente por discordar uma das outras. Jiro age por instinto. É impulsivo. Costuma pensar nas consequências somente depois que a confusão já aconteceu.
E Tiga representa o extremo oposto. Ela carrega disciplina, técnica e tradição, além da responsabilidade de ser a primeira mulher destinada a liderar o próprio clã. Só que existe um detalhe ainda mais pesado na própria história dela, que também envolve os Momonoke, a perda da própria mãe. Então esse conflito dela com essas criaturas não nasce somente de regras ou de treinamento. Existe uma dor pessoal ali. Já o outro membro, Reiji Kirihara, existe um outro lado dessa disputa. Ele demonstra uma postura profunda, ligada à tradição, e enxerga a ligação entre Jiro e Rago como algo muito mais grave do que uma simples segunda chance. Talvez exista uma história familiar por trás disso tudo, dessa visão, só que não temos confirmação disso. O que sabemos é que, para Reiji, um humano dividindo o corpo com um Momonoke representa uma quebra de tudo aquilo que ele acredita. E outro detalhe sobre o Reiji é que ele é um galanteador de primeira linha. E aqui temos, minha gente, o verdadeiro problema da unidade Black Torch. Um garoto que age por instinto, uma guerreira marcada pela disciplina e pelo trauma, um espadachim preso à tradição, uma entidade milenar que muito com certeza, provavelmente, preferiria estar em qualquer outro lugar do mundo. E tenho minhas dúvidas se ele não gostaria de estar dormindo. Sinceramente, Vivi, isso parece menos uma equipe de elite e mais que uma terapia de grupo, onde ninguém pediu para participar, ou um barril de pólvora que está prestes a explodir. E no meio de toda essa confusão, quem vai liderar esse grupo? Quem é o homem encarregado para fazer com que esse caos funcione? Ryusuke Shiba. E nas minhas palavras, boa sorte! Boa sorte, porque tu vai precisar. Porque talvez o maior desafio dessa unidade nem seja enfrentar os Mononokes. Talvez seja fazer seus próprios integrantes conviverem. E é justamente aí que Black Torch começa a mostrar a sua verdadeira proposta. Até esses primeiros episódios, a obra não parece interessada em apenas colocar monstros para serem controlados ou derrotados. A ação existe, batalhas acontecem, mas o grande problema, grande conflito está nas relações entre pessoas que nunca escolheriam trabalhar juntas. Instinto versus disciplina, tradição versus mudança. Dois mundos diferentes, sendo obrigados a dividir o mesmo espaço. No começo do vídeo, eu comentei que Black Torch pegava uma fórmula conhecida por muitos shounens e faz algo diferente. E agora dá para entender o motivo. Jiro não entra nessa organização por ter encontrado somente uma criatura poderosa. Ele encontrou um parceiro que lhe reclama de absolutamente tudo. Descobriu que a própria família escondia uma ligação muito além do que ele imaginava. Entrou para o serviço secreto e acabou fazendo parte de uma equipe onde praticamente ninguém se dá com ninguém. E o mais curioso é que essa história, até esse presente momento, só temos 3 episódios. No fim das contas, a obra entrega uma reflexão muito mais profunda sobre a convivência, luto e o choque de mundos, do que apenas lutas bem coreografiadas. A luta do Jiro, toda essa jornada, nos mostra que às vezes as soluções mais fortes nascem das parcerias mais improváveis e problemáticas. E fica aqui minha pergunta para ti. Se tu morresse hoje e voltasse à vida dividindo a mente com o Momonoke, resmungão, que não para de reclamar de ti e de qualquer coisa, qual seria a primeira coisa que tu faria? Você conseguiria explicar toda essa semana que tu passou, desde que morreu, voltou à vida e entrou nessa organização secreta? O Jiro não. E tu? Consegue? Deixa aqui tua resposta. Quero ler. Eu vou comentar todas. Grande abraço, Vivem. Forte quebra-costela e volta e meia.
Até o próximo vídeo, gaúchos e gaúchas, de todas as querências!